Olá! Hoje o Metrópolis entrevista o infectologista Júlio Croda. Ele é pesquisador da Fiocruz, está à frente de pesquisas importantes, como de medicamentos para o tratamento da Covid-19, e hoje vai falar com a gente sobre o que esperar da pandemia para 2022. Doutor, a gente conversou pela última vez em outubro, o cenário era bastante diferente, a gente estava vivendo uma época de queda considerável de casos novos, óbitos, e o avanço da vacinação. Esse cenário em 3 meses mudou bastante. Você pode explicar para a gente o que aconteceu? Principalmente o surgimento de uma nova variante, final de novembro, dezembro, com maior escape de resposta imune e com maior transmissibilidade, né? Uma taxa de contágio de 3 a 4 vezes maior que a taxa de contágio da variante original, 2 a 3 vezes maior que a taxa de contágio da variante Gama e da variante Delta. Então, a variante com maior escape de resposta imune, maior transmissibilidade, traz um impacto global, né? E a gente bate o número de recordes diariamente em termos de número de casos. Então, é uma preocupação ter uma nova variante, e isso traz algum impacto para toda a sociedade. Nessa quinta-feira, o ministro da Saúde, ele confirmou que o Brasil entrou na terceira onda da Covid-19, mas disse que a gente deve viver um cenário parecido aí com o da Espanha, que já está diminuindo o número de casos e não aumentou tanto o número de óbitos pela questão da vacinação. Qual que é a sua avaliação sobre a situação do país hoje, sobre essa entrada na terceira onda, e dá para fazer uma projeção para as próximas semanas ou meses? Então, é muito difícil, né? A gente tem que entender que o Brasil é um país assim continental, né? E existe diversas realidades, né? Tem locais com elevadas coberturas vacinais, Sudeste, Sul, e estados com baixa cobertura vacinal, como é o caso da região Norte. Então, pode ser que a gente tenha cenários diferentes no mesmo país. Diferente da Espanha, que é um país menor, mais homogêneo em termos do ponto de vista da cobertura vacinal. Então, a gente não pode, né, comparar a Espanha com o Brasil, porque a nossa realidade é totalmente diferente. Então, a gente tem que entender que, com elevadas coberturas, mas principalmente com elevadas coberturas de doses de reforço, o cenário se torna mais tranquilo. A gente ainda está a 15% da população com dose de reforço, a gente está abaixo de diversos países. Então, o cenário é positivo, a gente tem, uma elevada cobertura vacinal, quando comparado a outros países do mundo, mas a gente ainda precisa melhorar, a gente precisa avançar, a gente precisa que uma parcela importante da população tenha seu esquema vacinal completo, né? A gente está com o indicador aí de perto de 70%, a gente tem que avançar nisso e temos que avançar na dose de reforço e também na imunização da população de 5 a 11 anos. Como que a falta de testes e o apagão dos dados prejudica o monitoramento da pandemia? A gente não tem noção da nossa realidade, a gente não pode planejar adequadamente as ações necessárias para responder melhor a esse momento que é um momento muito importante, de pico da Ômicron nos próximos dias, semanas, e a gente não tem nenhuma informação, principalmente nas diferentes regiões, para abrir serviços de saúde, centro de testagem, reforçar as equipes médicas, abertura de leitos hospitalares e de unidade de terapia intensiva. A falta de planejamento em si pode levar ao colapso, porque você não espera um aumento repentino, você não está acompanhando esse aumento, a velocidade desse aumento, e, de repente, os sistemas de saúde colapsam, como aconteceu em Manaus com o surgimento de uma variante mais transmissível, a variante Gama, que tinha algum escape de resposta imune também, né? A gente não estava monitorando adequadamente o número de casos, principalmente. Em 2 semanas, os serviços colapsaram, né? Porque realmente é muito rápido essa ascensão. Quanto maior a taxa de contágio de uma variante, mais rápido vai ser sua curva epidemiológica. A gente estima que a curva epidemiológica da variante Ômicron seja entre
30 e 60 dias. Então, assim, na África do Sul, principalmente na província de Gauteng, já existe uma redução no número de casos, hospitalizações e óbitos. E isso tem menos de 60 dias que se iniciou essa nova onda na África do Sul. Então, aqui no Brasil, a gente teve início no final de dezembro, início de janeiro. Muito provavelmente, essa nova onda de Covid-19 vai até final de fevereiro, no máximo, né? Então, a gente espera que a gente possa responder mais adequadamente a essa nova onda, com distribuição adequada de serviços de saúde, mas a gente não tem os dados necessários para fazer esse tipo de avaliação. Então, fica difícil, a resposta fica comprometida. O surgimento de novas variantes, como aconteceu com a Ômicron e pode acontecer, né, mais para frente, ele justifica essa retomada das restrições, como está acontecendo no Brasil e em outros países? Aqui no Distrito Federal, pelo menos, o governo decretou o cancelamento de qualquer show ou evento pago. Mas, por outro lado, restaurantes, bares, academias, igrejas permanecem abertas. Eu queria que você explicasse para a gente se tal tipo de restrição funciona de fato ou se a questão da vacinação, pedir o passaporte vacinal, seria suficiente para evitar novos surtos. Assim, novos surtos terão, né? Porque existe o risco de surgir novas variantes. O que tem que ser monitorado é a taxa de ocupação de leitos hospitalares e de unidade de terapia intensiva. Esse é o nosso principal indicador para impor medidas restritivas, apesar da cobertura vacinal elevada. E por isso que o apagão dos dados no Ministério da Saúde influencia a decisão do gestor, porque você não consegue fazer esse planejamento adequado, principalmente no que diz respeito à abertura de novos leitos hospitalares. E aí sim, se você estiver na iminência do colapso, né, principalmente de leitos hospitalares e leitos de terapia intensiva, é necessário impor medidas restritivas para, de alguma forma, diminuir a transmissibilidade, que é bastante elevada, dessa nova variante. E, lógico, eventos de massa estão associados a uma elevada transmissão. Então, qualquer evento que reúna mais de 200, 500 pessoas deveriam ser cancelados e, eventualmente, novas medidas restritivas podem ser pactuadas com a população a partir da taxa de ocupação hospitalar. Né? Acima de 70% ou 80%, acende o sinal vermelho e também deixa em alerta o gestor, principalmente no que diz respeito a adotar medidas mais restritivas, que diminuam o movimento das pessoas, que diminuam o contato das pessoas e que possam reduzir a transmissão. O senhor acredita que a pandemia pode acabar em 2022? É impossível prever, né, quando a pandemia irá acabar, né? O vírus, de alguma forma, nessa nova variante, ela é mais transmissível, mas é menos patogênica, né? Ela tem uma predileção para as vias respiratórias, associado a essa menor patogenicidade, né? Menor chance de causar doença grave. A gente tem uma cobertura de segunda dose elevada, isso dá mais proteção também para as formas graves, hospitalização e óbito. E isso permite a gente entender que a gente vai ter uma explosão de casos, eventualmente a gente vai ter uma explosão de hospitalização, mas bastante pontual, mas com menor impacto do ponto de vista temporal, né, da distribuição de número de hospitalização e óbito do que ocorreu com a variante Gama, que durou 3, 4 meses com recordes de hospitalização e óbito, chegando a um pico de 3 a 4 mil óbitos por dia no Brasil. Isso não vai ocorrer, porque a taxa de contágio é muito alta, a patogenicidade é menor e a nossa cobertura vacinal é maior. Mas prever o futuro é impossível, porque pode surgir novas variantes, né? A gente não tem como prever quando irá surgir novas variantes, a gente tem como intensificar a vacinação,
para reduzir a chance de surgir novas variantes, mas isso pode ocorrer, é o acaso, depende da transmissão do vírus. Quanto mais o vírus transmite na população, e a gente está batendo recorde de novos casos no mundo, dia a dia, maior a chance, por conta da replicação viral, esse vírus sofreu uma mutação, eventualmente a gente ter, por exemplo, uma variante que seja resistente às vacinas. Se isso acontecer, a pandemia não termina, porque a gente vai ter novamente uma nova onda, com aumento de número de casos, de hospitalização e óbito, e eventualmente uma necessidade de revacinar a população toda, porque se uma nova variante surgir e essa variante for resistente às vacinas, nós teremos que adaptar nossas vacinas e vacinar novamente toda a população. Então, não tem como prever se a pandemia vai acabar. A gente só sabe que, por enquanto, as vacinas funcionam para todas as variantes, e quanto maior for a cobertura mundial, menor a chance de novas variantes, menor a chance da gente ter o colapso do sistema de saúde, porque menos casos graves que necessitem hospitalização irão ocorrer no mundo todo. Perfeito, doutor. Obrigada. Esse foi o infectologista Júlio Croda. Bom, para mais notícias como essa, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Até mais!